Olá, eu sou o Marcos Elias do Contracorrente e hoje nós vamos entrevistar, vamos bater um papo com um dos maiores investment bankers que o Brasil já teve. Eu vou ler aqui o currículo dele para vocês porque é bem extenso. O Nicholas Reed, ele foi responsável pelo desenvolvimento no Brasil e na América do Sul em geral de bancos internacionais como o Bear Stearns de Wall Street, o S.G. Warburg, o Midland Bank, além de ter liderado outras instituições financeiras, como o Banco Brascan, a Rio Bravo e o Citicorp Leasing. Foi pioneiro no Brasil em investimentos do tipo Private Equity, dirigindo a Brasilpar. Tem 14 anos de experiência como CEO em empresas relevantes, sendo uma delas a Brookfield, listada em bolsa. Ocupou e presidiu posições em conselhos de administração por mais de 20 anos. É graduado e tem mestrado em economia por Cambridge, além de deter uma pós-graduação por Harvard. Hoje, ele faz coaching e provê consultoria financeira, consultoria estratégica para diversas companhias, sendo especialista em startups, operações nos mercados de capitais e avaliações de empresas. Obrigado, Nick, pelo prazer de compartilhar conosco suas impressões sobre o mundo de investimentos e de negócios. Um prazer estar aqui com você hoje, Marcos. Muito obrigado. Vamos às perguntas. Alguns afirmam, se não me engano foi Roberto Campos que afirmava, que um país para se desenvolver tem que ter um mercado de capitais forte. Como você vê a evolução do mercado de capitais nacional? Estamos no rumo certo? Quais os principais entraves? Você concorda com a frase do Roberto Campos? Concordo, acho que tem tudo a ver com a alocação de capital, que certamente é melhor feito pelo setor privado do que pelo setor público, né? Tipo o modelo BNDES. Acho que o conjunto das pessoas que compõem o mercado vão saber alocar melhor do que alguns, né, por mais preparados que sejam, funcionários graduados do BNDES. Agora, não tem comparação, né? Quando eu comecei, Marcos, meu primeiro trabalho foi no BGI, que acho que foi a primeira carta patente de banco de investimento, presidido pelo Dênio Nogueira, que foi o primeiro presidente do Banco Central. Uhum. E naquela época não tinha mercado de capitais propriamente, tinha bolsa, né, que para uma elitezinha que negociava, e basicamente era letra de câmbio. Letra de câmbio. Que talvez você não tenha nem tenha chegado a ver Eu na sua vida. Estudou? Do livro do Eduardo Fortuna. E o mercado de capitais eram financeiras. Né? Não estava regulamentado o banco de investimento, né? Hein? Não estava regulamentado o banco de investimento, né? Quando esse BGI começou, foi a primeira regulamentação. Foi a primeira regulamentação. Então, naquela época, não tinha CVM, não tinha regulador, não tinha autorregulação como tem no Ambima, então, hoje. Então, era outra coisa. Sem dúvida, o mercado se desenvolveu muito, né? IPO naquela época era uma coisa, aves raríssima, assim, né? Então, mudou muito. Agora, acho que falta uma coisa muito importante, que é o mercado secundário de dívida. Sim. E a gente não tem um mercado tão desenvolvimento de dívida, porque não tem um mercado secundário. Porque, é claro, ninguém quer investir, né, comprar um papel de 10 anos, e tem que ter muita certeza que não vai precisar de... Né, um mercado eletrônico, né, de dívida. Né? Não precisa nem ser eletrônico, mas precisa ter mercado secundário. Né? Quer dizer, se eu comprar uma debênture de sei lá de quem, que daqui a 3 anos, se eu tiver um problema de liquidez, eu vou poder monetizar. Sim. E isso é bem fraco no Brasil, hoje. E eu acho que o mercado de dívida nos Estados Unidos e na Inglaterra desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de mercado de capitais. A gente começou com a bolsa. Então está meio, acho que, trocado, assim. Mas quem sabe a gente chega lá. Eu me lembro que a Link tinha uma mesa que eles chamavam de papéis,
que eram de títulos de dívida privada, né? E foi uma das pioneiras e tal, mas era uma... mas você não tem não era desenvolvido. Você não tem... Não pode abrir o valor, né? E encontrar lá o preço no mercado secundário. O mercado o spread é altíssimo, né? Entendi. Então vamos para a segunda pergunta. Como foi ter desbravado o mercado de private equity no Brasil, tendo sido pioneiro na modalidade? E como você vê a evolução dessa indústria de investimentos no nosso país? Bom, a Brasilpar, né, que foi acho que praticamente, que eu saiba, a primeira empresa de fato de private equity no Brasil, era uma joint venture entre o grupo Moreira Salles, né, o acionista mesmo era Brasil Warren, que era a holding, e o Paribas, que é um banco francês de bastante destaque, e isso foi em 78. 78. E eu me lembro, quer dizer, um dos grandes problemas é que não tinha saída. Tá. Como não tinha muito mercado, né, primário de IPO, não sei o quê, você não tinha como desinvestir. Sim. No final do período de maturação do empreendimento na qual você havia investido. Uhum. Então isso foi uma séria limitação. Mesmo a outra alternativa para a monetização de uma posição de private equity, que seria a venda a um player estratégico, e o mercado de M&A também não era muito desenvolvido, e então você ficava com sérias limitações na saída. Acho que isso, obviamente, tem mudado bastante. Hoje em dia a gente tem quantos unicórnios brasileiros que foram empresas de private equity, né, investidas de private equity ou venture capital que fizeram um lançamento, né, e levantaram, né, valores expressivos. Então isso mudou. Eu acho que hoje em dia a gente tem, principalmente no venture capital, uma atividade no Brasil muito desenvolvida. Assim. E essas novas iniciativas, novas tecnologias, fintechs e tudo, acho que tem encontrado bastante apoio, né? Acho que a BVCAP, que é a Associação de Venture Capital e Private Equity, tem 200 afiliados. Não sei se são todas empresas de Private Equity ou Venture Capital, mas suponho que pelo menos a metade seja. Né? Pode ter outros interessados no assunto que se associam sem ser, de fato, empresas do setor. Sabe, mas demorou para regulamentar o setor de private equity no Brasil. Eu me lembro que eu tive uma conversa com o Daniel Dantas, que ele falava que na época da privatização não existia ainda a nova lei das SAs e toda a regulamentação de private equity, né? Demorou bastante tempo, né? Eu acho que a tendência no Brasil não é faltar regulamentação, é ter regulamentação demais. Então não sei se eu compartilho com a sua preocupação. Entendi. Vamos lá, então. Você implantou ou desenvolveu do zero vários bancos de reputação internacional no Brasil, várias franquias, como a Bear Stearns de Wall Street, West G. Warburg. West G. Warburg virou UBS, não? West G. Warburg acabou sendo comprado primeiro pelo SBC, que é o Swiss Bank Corporation, e depois o Swiss Bank Corporation foi comprado pelo UBS. Então, boa parte dos meus colegas no SG Warburg foram parar no UBS, de fato. UBS, né? Mas a pergunta é, quais as principais lições aprendidas nessa implantação desses bancos no Brasil, dessas franquias internacionais no Brasil? Quais foram os maiores desafios? Não, os desafios é que tinha pouca operação, pouca transação, pouco deal. Né? Tinha pouco deal. Então, anunciava que fulano de tal estava pensando no IPO, tinha uma concorrência enorme. Todos os participantes do mercado estavam em cima dos mesmos clientes. Entendi.
tinha muito pouco IPO, tinha muito pouco M&A, basicamente fazia mercado, era lançamento de ações no mercado internacional e operações de M&A, mas né, realmente eram Tight. poucas. Eram poucas, né? E, então, muito concorrido, mas muito interessante. Acho que talvez uma das lições que eu aprendi é que talvez nem sempre é vantagem ser o first mover. Às vezes é vantagem ser o segundo, né? Quer dizer, o primeiro foi lá, desbravou, não teve tanta receita assim, porque estava um pouco cedo demais, e muitas vezes quem veio depois colheu frutos melhores. Me lembro que a Bear Stearns participou da privatização, né? De alguns processos de privatização, né? A gente se candidatou para muitas, e o Obag, acho que né, mais ainda, que o Obag tinha feito a privatização da British Telecom, que foi uma das maiores e mais bem-sucedidas, e depois a gente tentou várias aqui, mas e na Argentina, em Buenos Aires também na mesma época, mas declinamos porque as práticas de concessão de mandato não eram né, compatíveis com as práticas do banco, vamos dizer assim. Entendi. Mas montar uma equipe é um desafio? Menor. Não, acho que não, porque acho que tinha muito appeal, né? Era muito atrativo. Trabalhar no banco de investimento para a pessoa que estava né? acabando de fazer MBA, alguma coisa assim, entrar num banco de investimento né, com um label, né? De verdade, né? No banco que não emprestava, era, né? Vivia disso, né? Da competência, enfim. E só divergindo um pouco, ficaram poucos bancos de investimento no Brasil, né? Ficou só o BTG Pactual, né? A gente tinha muito mais, né? Mas aí houve também uma mudança um monte de regulamentação, e então a distinção entre o que era banco comercial e banco de investimento ficou menor. Você tem os estrangeiros, tem a Goldman, né? Tem o Morgan Stanley, enfim, tem... Mas nacional ficaram pouquíssimos, né? Ficaram. Ou só o BTG, né? Basicamente. Não, tem a BR Partners, por exemplo, muito ativa Partners, né? Na área de M&A, né? Acho que líder de M&A. Mas você tem razão, quer dizer, ficou pouco... E a gente, né, quer dizer, no modelo clássico, a gente gosta de independência. Então, né, você tem um banco que tem uma carteira de crédito imenso e depois também está fazendo operações de mercado de capitais, você se pergunta quem é né, quem está se beneficiando com aquela transação. Né? Verdade. Se o banco está descarregando sua carteira de crédito no mercado. Né? É verdade. Bom, a quarta pergunta é capciosa. Na verdade... O que a sociedade e os acionistas devem esperar de um bom CEO? Você foi CEO por 14 anos. E quais foram os seus principais desafios no cargo? Bom, aí você fez duas perguntas diferentes, né? Quer dizer, o que é o papel do CEO? Perante a sociedade também, né? Então, acho que, em primeiro lugar, ele é o condutor da orquestra. Né? Se você comparar, ele não é necessariamente o melhor pianista, o melhor clarineta, enfim, o melhor violinista da orquestra. Certamente não é, tá certo?
Então, mas ele que tem a visão do conjunto, né? Que dá o tempo, né? Uhum. É o metrônomo da orquestra, enfim. Então, acho que o papel do CEO, no fundo, na minha opinião, são duas funções principais. Um é dar o sentido de direção, Tá. e não quer dizer que ele necessariamente tem que ser uma pessoa brilhante, com uma visão que ninguém mais tem. Ele tem que saber ouvir a equipe e, provavelmente, tem opiniões divergentes da equipe, ele tem que selecionar uma linha de conduta, né? Apontar uma direção que faça mais sentido para ele. Eu acho que o segundo trabalho é na questão de alinhamento da equipe, né? Quer dizer, é o trabalho de fazer aquela equipe funcionar como um conjunto e não como, né, feudos isolados, né, procurando ascendência dentro da empresa, não sei o quê. Então, isso acho que é a segunda função, além dessa primeira de dar direção, e consome muito tempo, né? A maior parte do tempo é nessa parte. Eu acho que os principais desafios, né, primeiro que é uma posição muito solitária, né? Então, não vou, né, levantar de manhã e ir para a reunião de conselho e contar que eu, né, no chuveiro eu tive a ideia de abrir uma filial em Porto Alegre. Eu não vou dizer para o conselho, estou pensando em abrir uma filial em Porto Alegre, né, sem, obviamente, ter pesquisado, né? Quer dizer, que nicho de mercado, que produto, quem que vai tocar, que investimento, que tipo de retorno. Então, não ia dividir uma ideia, por melhor que fosse, com o conselho antes da hora. Antes de refinar, né? Antes de refinar. Antes de refinar, tinha que levar um caso todo, né? Mas imagina o número de ideias que surgem que você, né, tem que avançar meio que sozinho. E eventualmente, com relação à equipe, né, você diz, bom, se eu perguntar para fulano, ele vai ser a favor, porque vai achar que ele é que vai tocar isso. E o outro, né, vai ser contra, porque ele não quer que o primeiro aumente o mandato dele. O mandato dele, a fatia do poder dele, entendeu? Então, você fica um pouco solitário, né? Solitário mesmo. As opiniões são enviesadas dos funcionários. E a outra coisa que... Acho que o outro desafio era, né, saber em quem acreditar, né? Porque quando eu comecei, eu fazia reunião one-on-one, sabe? Um a um, assim. Então eu perguntava, Marcos, por que isso aqui não aconteceu? Não, porque faltou esse documento, não sei o quê. Bom, então foi problema do jurídico. Aí tinha reunião com o jurídico, mas escuta, faltou esse documento? Não, é porque a área financeira não tinha não sei o quê. Não, porque a área financeira não era na gente, era construção que não tinha acabado a obra, não tinha habite, não sei o quê. Então, mas em cada situação, eu não tinha por que duvidar do meu subordinado direto, tá certo? Então, que meio que aceitava ou endossava aquela visão. Ele sai da reunião satisfeito, tá certo? E aí, quando eu fui falar com o próximo, eu vi que não era nada daquilo. Então, depois de certo tempo, disse, você está sendo idiota, né, nessas reuniões. Levanta, continua a fazer reuniões one-on-one, mas mais para avaliação de desempenho de cada um, orientação, não sei o quê, e não semanalmente, né? Não precisa para isso. E as reuniões operacionais eu passei a fazer em conjunto, porque eu dizia, o que aconteceu aqui? Aí é aquela história, né? O aluno, o professor pode não saber quem colou na prova, mas os alunos sabem. Os pais podem não saber quem tirou, né, o último pirulito da geladeira, mas os filhos sabem. Então, o peer pressure, né, a pressão dos pares,
acho que vale muito mais do que a pressão do CEO. Então, eu lançava a pergunta e deixava o pessoal responder, porque eles sabiam que eles não conseguiam enganar um ao outro. Entendeu? Entendi, perfeitamente. Eu me lembro que quando a gente juntou um grupo de acionistas e entramos no board da DASA, uma das primeiras ideias de um dos acionistas foi fazer uma reunião de caixa, reunindo todo mundo. Tudo que fosse gasto tinha que ser deliberado por todo mundo ao mesmo tempo, concordado. Então, essa pressão dos peers funciona mesmo, né? Se fulano investir, né, se gastar demais aqui, não vai sobrar para aquela área ali. Também tinha na Link, tinha semanalmente discussões sobre o budget. Então, fulano de tal quer comprar mais uma Bloomberg. Aí todo mundo vetava, não, porque vai sair do que pode ser o bônus, né? Então, era uma reunião com 100 pessoas, né? Nossa. Mostrava Acho que eu nunca fui tão democrático aqui. Mostrava o que cada um queria e todo mundo gongava, os peers gongavam tudo, né? Bom, então vamos para a próxima pergunta. Levando em conta toda a sua experiência como banker, conselheiro, e agora como consultor estratégico e coach, quais os erros mais recorrentes que o empresário comete? Eu acho que são 2, né? Um é que acaba se envolvendo demais na parte operacional e não sobra tempo para aquilo que eu estava falando antes, de determinar qual direção que a empresa deva tomar. Tá. Né? Então, se envolve demais no dia a dia e perde um pouco a visão do todo, quer dizer, principalmente em startup, essas coisas, né? E empresas novas, assim, que o fundador está muito envolvido. E é normal que seja assim no início da vida da empresa. Claro, todo mundo faz um pouco de tudo, mas à medida que a empresa vai crescendo, você tem que ir se afastando um pouco o empresário tem que ir se afastando um pouco do dia a dia. Entendi. E acho que a segunda coisa é escolher as pessoas certas e reconhecer que a pessoa certa no início, ou no terceiro ano, talvez não seja a pessoa certa no 5, no 7º ou no 10º ano. Sei. Porque a função muda. Né? Sei lá, então, você começa a empresa, você precisa de um guarda-livro, né? Um contador que registra lá, não sei o que, é uma coisa simples. Você não precisa de um CFO que vá, né, fazer a apresentação para banco, na BAMEC, não sei o que, exatamente. Entendeu? Então, para investidor, não sei o que. Não precisa nem saber muito negociar com banco, não sei o que, enfim. Então, não precisa saber muito de legislação fiscal. Você quer um cara que, né, um guarda-livro, assim. Mas, obviamente, depois de certo tempo, você precisa de um gerente, um controller, depois um gerente financeiro e, eventualmente, de um CFO. E é muito difícil, né? O empresário, claro, tem lealdade com as pessoas que começaram com ele. E muito difícil, obviamente, descartar aquela pessoa e, né, enfim, demitir. E, obviamente, a coisa melhor é que conseguir aquela pessoa fazer ver que ele não é capaz de assumir o cargo de CFO. E não necessariamente ele pode ser aproveitado no board também, né? Hein? Não necessariamente ele pode ser aproveitado no board, né? Ele muitas vezes é uma pessoa limitada, né? Então, eu né, nesses clientes na área de business coaching, eu tenho, né, 2 casos que o negócio não andava e, quer dizer, andava, eles tinham ideia de onde é que eles queriam chegar. Mas quando a gente começou a detalhar qual o caminho, né,
vira primeiro à esquerda, aqui à direita, lá na frente, exatamente como é que nós vamos fazer, aí começaram a surgir as divergências, porque no fundo eles não tinham os mesmos valores, não trabalhavam da mesma maneira, né? E aí essas duas empresas só deslancharam mesmo depois que, né, tirarem vários sócios. Quer dizer, eu não me lembro, num caso eram 7 sócios, ficaram 3, outro eram 9, ficaram 4, quer dizer, ficaram menos da metade dos sócios iniciais, né? Porque é aquele negócio, estamos discutindo aqui, vamos fazer um empreendimento assim, e a gente se reúne, todo mundo animado, não sei o quê, mas aí, quando começa no dia a dia, as diferenças aparecem. Eu pensava que você ia dizer que um dos desafios do empresário é se associar, porque eu já fiz alguns empreendimentos e eu sempre tive está na mesma linha de me associar. Sempre teve o quê? De ter sócios, né? Mas é um pouco a mesma coisa. É escolher as pessoas certas. Funcionários, mas também como sócios. Aliás, não só como sócios, todos os stakeholders. Você tem que ter o fornecedor certo, que não vai te deixar na mão, né, lá na frente. Você tem que ter, né, o prestador de serviço certo. Entendi. Me lembrou uma conversa que eu tive com um banqueiro árabe, sefaradi, que ele trouxe o jurídico dele na reunião. E o jurídico dele tinha 88 anos. Ele falou, ele está no grupo com meu avô, desde a fundação. E ele é contador e advogado. Mas ele não conseguia acompanhar mais a conversa, né? Mas é difícil retire uma pessoa dessa. Né? É muito. Tem uma lealdade, né? Começou comigo, né? Entendi. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. Dizem que os melhores negócios são privados, não estão disponíveis em bolsa. Good business is a private business. No passado, debateu-se muito sobre a profissionalização da gestão familiar. E a gestão profissionalizada trouxe uma série de novos problemas. Qual a sua impressão sobre o nível de gestão familiar no Brasil e, se puder, também no mundo, porque você conhece outras empresas, né? Porque eu fico em dúvida, porque sempre se falou muito mal da gestão familiar. E assim, os private business bombaram e muito de problema de governança corporativa aconteceu com a gestão profissionalizada, né? O banco é da viúva, o CEO ganha 100 milhões de dólares por ano, stock options, Enron, né? Então essas empresas profissionalizadas também têm grandes problemas. Né? Tem grandes problemas se não, né, devidamente monitoradas e, né, se a governança não for boa. Quer dizer, você tem, né, todo aquele, como é que chama, o middle market alemão ali, aquelas empresas familiares, né, a grande questão de exportação da Alemanha, grande proporção da exportação da Alemanha são feitas por empresas familiares de médio porte, que são líderes mundiais no seu segmento, no seu nicho, e são empresas familiares. Acho que isso depende muito da cultura das famílias, né? Quer dizer, então, se tem a cultura de, você está recebendo muito, né? Você tem uma herança grande, você tem que contribuir muito, né? Quem mais recebe, mais tem que contribuir. Se for essa mentalidade, acho que vai bem. Se for mentalidade, não, vou dar para o meu filho aquilo que eu nunca tive, que temos, né, de generosidade ou moralmente pode ser uma posição boa e justificada,
mas tende a fazer do filho um filho mimado, né? E provavelmente esse filho não vai ser um bom condutor da empresa na geração dele. Então, acho que não gosto dessas, em geral não gosto de generalização, né? E private, né, best business is private business, não sei. Pergunta para quem, né, funcionário da Apple ou da Amazon, né, que recebeu 0,0 sei o que lá de ações da Apple, hoje em dia está, né, multimilionário. Então, não sei se é verdade. Acho que tem diferenças grandes, né? Você pergunta da qualidade no Brasil, acho que tem empresas familiares excelentes, tem, né, empresas familiares em bolsa, né? E tem outras que, né, não passam de uma geração para outra, ou de duas gerações para a terceira, não sei. Então, acho que não dá para generalizar. Né? Mas eu queria estender um pouco essa pergunta, mais rapidamente. Quem freia uma empresa de capital pulverizado? Não é? O capital está na bolsa, diluído. Não é? Como frear uma empresa dessa para ela não virar... Bom, acho que a primeira coisa, quer dizer, isso é, acho que a primeira responsabilidade do Conselho de Administração, tá certo? Tá. Quer dizer, é não deixar que os executivos toquem a empresa em benefício próprio. Creating management value, né? Não podem estar se dando stock options, bônus e não sei o que mais, quer dizer, né? E que foi como o que aconteceu lá na Enron, né, que a gente já citou. Então, acho que tem que ter essa é a primeira função do Conselho de Administração, que está exatamente ali representando os acionistas mesmo pulverizados. E da importância deles serem independentes, acontece, né? que a gente vê no Conselho de Administração, né, que se for muito pulverizado, no fundo, o CEO é que chama os conselheiros. Exatamente. Então, os conselheiros, alinhado com... Então já está meio alinhado com o CEO, né? Da importância do conselheiro independente, né? Numa Das situação escolas, dessas, né? todos seriam independentes, que não tem um controlador, não foram nomeados pelo controlador, mas, de fato, eles foram nomeados. E nos Estados Unidos tinha muito esse negócio do presidente do conselho e o CEO ser a mesma pessoa. Que, na minha cabeça, não é o ideal, tá certo? Mas você foi presidente do conselho e CEO da Brookfield. Não foi, não no mesmo tempo. Não no mesmo tempo? Ah, tá. Entendi. Eu entrei na empresa como presidente do conselho, virei CEO, fiquei CEO uns 6, 7 anos, depois deixei de ser CEO e passei a ser... Né, você não acumulou os dois cargos? Não. Tá. Essa sétima pergunta vem de uma lembrança que você me... Uma vez você me falou que o tempo que um conselheiro tem para ler o material de conselho é o tempo de viagem que ele faz, de avião, de onde ele está para onde ele vai atender o conselho, né? Então, estou falando de maus conselheiros. Então, a pergunta é, você tendo mais de 20 anos de experiência em conselho de administração, inclusive tendo presidido um board de uma empresa listada, na sua opinião, e participado do IBGC, né? Na sua opinião, quais as características de um bom conselheiro de administração? Né? Dá para estudar o material na viagem de avião? Não. Eu acho que, em primeiro lugar, o bom conselheiro tem que... Né, acho que o conselho... A primeira função é essa que eu falei, para controlar os executivos. Mas, em muitos casos, isso, né, não exige tanto controle assim, porque, né, tem a governança e está estabelecido, as regras estão claras e não sei o quê. Então, não é que isso necessário, isso é o mínimo que o conselheiro tem que fazer, mas acho que esse mínimo, no fundo, não ocupa muito tempo, tá certo? Se você tem um conselho que tem um comitê de RH que, né,
é que aprova todos os bônus, todos os stock options. Assim, você tem o executivo tem né, capacidade limitada de se beneficiar. Assim, né? E, obviamente, não pode ter né, operações com partes relacionadas. Então, isso tem um pouco de a governança básica. Tem alguns conselheiros que são chamados por causa de sua experiência específica, né? Engenharia, aeronáutica, eletrônica, sei lá, enfim, né? Então, obviamente, ou conhecimento de mercado, né? Para esses, tem obrigação de se pronunciar sobre na sua área de expertise, assim, de conhecimento. Eles foram chamados para isso, tem que né, corresponder. Mas, obviamente, nem todos os conselheiros são chamados, são convidados por causa disso. Mas acho que, de maneira geral, tem que ouvir muito né, e fazer o dever de casa. Quer dizer, né, em mais de uma situação, eu vi conselheiro perguntando ao CEO, né, fazendo perguntas que estavam no material que tinha sido enviado né, uma semana antes. E dá para ser conselheiro de 10 empresas, por exemplo? Bom, primeiro, não pode ter conflito entre as empresas. Né? Você não pode ter duas empresas do mesmo setor, não sei o que mais. Mas dá tempo de ser um bom conselheiro de 10 empresas? Mas depende de quantas reuniões tem, né? Se é reunião mensal, de quanto tempo, 10 talvez esteja no limite. Você acha que é um dia de reunião e um dia de preparação e de né, pesquisa própria, não sei o quê, quer dizer, uma coisa que eu tenho observado é que, no fundo, não são tantas empresas que têm controle pulverizado, quer dizer, tem muitos que têm um controlador. Então, esse controlador nomeia os acionistas, desculpe, os conselheiros, né? Mas tem acionista minoritário, com 30%, 40%, né, 20%. Esses têm que ser... Tem que ter os conselheiros independentes para... E faz o conselho fiscal também, né? E o conselho fiscal para fazer esse papel. Mas não sei se muitos costumam falar com o acionista, os minoritários. Tem pouco ativismo no Brasil ainda, né? Tem pouco ativismo. Tem pouco ativismo, não, mas do ponto de vista do conselheiro, acho que o conselheiro deveria procurar falar com esses acionistas minoritários, entendeu? Entendi. E saber qual é a posição deles e qual a preocupação dele. Ele não está ali exclusivamente para... Certamente o independente não, mas nem o outro está lá exclusivamente para representar o controlador. O controlador, né? O controlador vai votar na Assembleia. Né? Nos Estados Unidos tem fundos que só fazem ativismo, né? Sim. Ocupam 4%, 5% do capital da empresa. Aí e depois mexem em tudo, vão lá. Aqui no Brasil é mais raro isso, né? A Gás, que se tornou 20, por exemplo, é uma empresa que fazia bastante ativismo por conta do histórico dos fundadores, né? Agora, minha 8ª pergunta é uma pergunta assim que não é nenhuma pergunta retórica, vem do fundo do meu coração, né? Eu sempre eu dei o nome para uma das empresas que eu fundei de empíricos, porque eu sempre achei que o conhecimento no mercado financeiro você adquire em 6 meses. Né? Então eu coloco, você tem uma sólida formação acadêmica, sendo graduado e tendo mestrado em Cambridge, além de pós-graduação em Harvard. Qual a importância da formação acadêmica para um financista?
E qual a importância de se ser street smart nessa profissão? Acho que a formação acadêmica não é tão importante assim, tá certo? Não é, você concorda? Não é. Inclusive até porque na Faculdade de Economia lá de Cambridge, né, nunca vi um balanço, por exemplo, de empresa, não sabia o que era, né, tinha noção de contabilidade, era tudo feito para, né, trabalhar no Banco Central, no Ministério da Economia, era macroeconomia pura. E então acho que, né, não ajudou nada. Também não acho que o nível de conhecimento que se tem no mercado financeiro é tão grande assim. Quer dizer, obviamente você tem matemática financeira, que eu acho importante, né? Sim. Saber, né, mas trabalhar não é com uma juro hard composto. science, né? Mas não é uma hard science. Bom, a matemática, acho que é um hard science. Sim, mas a finanças não é hard science, né? A coisa mais complicada é precificar opções com Black-Scholes e tal, mas mesmo assim dá para aprender rápido, né? Toda a arte. Não, já tem a fórmula, é só aplicar a fórmula. Então é saber qual a fórmula que eu aplico aqui, não sei o quê, né? Então, acho que você tem razão, eu não acho tão importante. O que eu acho importante em compensação é a pessoa saber pensar. Então, tanto faz ter estudado economia, ou business administration, ou física, ou, né, literatura medieval, ou latim, ou não sei o quê. O negócio, para mim, importante é você aprender a pensar, porque no mundo que a gente vive, que está, né, mudando numa velocidade cada vez maior, o que era válido tantos anos atrás não é mais válido. Eu sempre penso, quando a gente vai na consultório de médico, sei lá, formado, não sei o quê, na USP, não sei o quê, tal. Pô, mas aquilo foi 30 anos atrás. E de lá para cá, quais são os cursos que o senhor fez, meu clínico querido? E o médico é uma profissão, é um curso profissionalizante, né? Com certeza. Né? A economia não é bem um curso profissionalizante, a engenharia também não é. Eu sei, mas profissionalizante. Mas enfim, estou dizendo, as coisas estão mudando e você precisa, né, acho que ter desenvolvido uma capacidade analítica, isso é importante. A matéria que você foi formado, acho que é menos, não é o conhecimento da matéria, é você raciocinar porque nos Estados Unidos dizem que os financistas são os invejosos da física, né? Eles queriam modelar tudo, queriam ter um algoritmo para tudo, né? E não é assim, né? Não, de vez em quando vem um Black Swan aí, né? É verdade, né? Por conta dos modelos que não funcionam, né? E eu falei para o meu filho do meio que as duas maiores fortunas em ações no Brasil que eu conheço fizeram Madureza, fizeram aquele curso para complementar o colegial, né? Não terminaram o colegial, mas são muito street smart. Não, street smart, sem dúvida, E tem uma capacidade que o Karl Popper dizia, né, epistemológica, né, mas por que eu acredito nisso? Por que isso é verdade? Eles ficam challenging o tempo todo o status quo, né? Eles não acreditam em analista, né? Eles são free thinkers, né? Não, acho que se você pensar no mercado de bolsa, quer dizer, na minha opinião, o segredo é saber o que os outros vão pensar daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, né? E que valor que eles vão atribuir àquela ação. Não é o valor que eu acho intrínseco ou inerente ou não sei o quê. Exatamente. Isso aprendi a duras penas, né? Porque eu fui criado na escola Graham Dodd, né? Fundamentalista, não sei o que mais. E isso certamente ajuda a identificar boas empresas. Mas não quer dizer que vale aquilo que né, o valor que eu atribuí, aplicando, né, fluxo de caixa descontado, ou sei lá o quê, porque depende do que as pessoas estão dispostas a pagar. Quem dizia isso era John Maynard Keynes, né, do Beauty Contest, né? Conta só um pouquinho do Keynes, porque
O Keynes era um grande, além do maior economista do século XX, talvez, ele era um grande operador, né? Ele deixou rico a escola dele, né? Ele era o tesoureiro do King's College, Cambridge, né? E ele aparentemente, basicamente, aplicava todos, né, a carteira, o endowment lá do King's College, né, de pijama na cama, tomando café da manhã, não sei o quê. Ele já traçava todas as ordens para o dia. E ele achou que o negócio era muito sobre expectativas. E não sobre a concretude dos fundamentos, né? Que ele chamou de beauty contest, né? Que é a Bolsa Beauty Contest. Por mais próximo que ele pudesse estar dos fisicistas, assim, em termos, né, intelectuais e de poder analítico, mas isso não se aplica aqui. Ele deixou o Endowment Fund do King's College riquíssimo, né? Bom, essa é uma pergunta mais pessoal. E acho que isso nos anos 20 e 30, entendeu? Nos anos 20 e 30. Não é que a bolsa estava bombando. Não, a economia mundial estava... No meio da crise de 29 e tal, né? Ele era um super trader, né? Ele também não mantinha as posições por longo prazo, né? Ele é sensacional, né? Casou com uma bailarina russa, né? Isso não me lembro. Lindíssima bailarina russa também, tinha tudo. A próxima pergunta é: quais os critérios que você utiliza para selecionar seus próprios investimentos? Você, a minha pergunta vem do seguinte motivo: você, como expert, você tendo 40 anos ou 30 anos como investment banker, você utiliza assessor e private banker ou você faz sua própria análise? E uma pergunta que vem em cima disso: o que, na sua opinião, caracteriza um bom gestor de recursos? Bom, hoje em dia eu acho que, né, sinceramente, não estou mais tanto no jogo de stock picking. Tá? Então, eu tenho olhado mais algumas teses, né, de investimento. Então, sei lá, obviamente agora com a história na guerra, dessa guerra triste da Ucrânia, os preços dos commodities né, devem subir. Né, a Ucrânia e a Rússia eram importantes produtores de cereais, né? Então tem um monte de empresa brasileira que atua nesse mercado. Pode achar que com né, inflação disparando, incerteza que, né, os metais vão se valorizar, então compra mineradora, não sei o quê, mas tipicamente eu não vou e compro aquela mineradora, eu compro um ETF, né, Mas você ainda faz a sua gestão. Você não faz, por exemplo, mais due diligence em gestoras? Não, tenho um gestor em que, graças a Deus, eu confio, eu discuto com ele a carteira. Normalmente eu não tenho muita opinião, né, porque eu não tenho tempo. Né? Acho que esse negócio você precisa de tempo. Para administrar como é um negócio carteira, de business coach, não me sobra muito tempo para ficar olhando 1000 relatórios. Então eu confio muito nele. De vez em quando eu acho que o efeito da guerra na Ucrânia vai ser essa, né? Vamos para cá. Vamos para cá. Entendi. Então tá bom. Mas também na minha idade já tem muita renda fixa também. Então, né? Não tem tanta criptomoeda, nem bolsa. Não, mas tem alguma coisa. Eu tenho alguns investimentos tipo de venture capital, tá certo? Você tem venture capital. Entendi. Essa era para ser minha última pergunta, mas eu acho que vai ser minha penúltima pergunta.
A minha penúltima pergunta, então, é a seguinte. Você tem muita experiência internacional no investment banking no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Qual a diferença na qualidade de análises produzida lá e cá? Estamos melhorando como analistas em research? E quais são as principais fontes de análise sua? Né? Porque eu cobri mercado americano assim, no buy side, como gestor. Né? E assim, na minha opinião, a qualidade de research nos Estados Unidos e a extensão da cobertura, né? Você tem 40 casas, 40 brokerage houses cobrindo o papel e tal, você consegue em 24 horas ficar conhecer completamente aquele investment case. Aqui no Brasil você tem que dig down na empresa, não tem muita cobertura e tal. Você tem essa mesma impressão de que ainda a análise no Brasil é pobre, as ações são mal cobertas, as empresas têm pouca liquidez, então elas ficam struggling para os bancos de investimento cobrirem e não tem cobertura, dropping coverage o tempo todo e tal. Você compra um papel e aí no dia seguinte o research house ou brokerage house drop coverage e você fica na mão. Qual que é a sua impressão? Eu conheci excelentes analistas brasileiros, né, de qualidade igual ou até, né, superior né, pelo menos a média lá fora, assim, mas não eram tantos. Uhum. Né? E no mundo de investment bank, a gente fazendo, né, IPO ou follow-on ou privatização, os analistas eram star quality, tá certo? Quer dizer, se eu ia numa reunião com um CEO, não sei o quê, ele queria saber se o analista ia participar. Por quê? Porque o analista conversava com os outros CEOs. Sim. E não ia relatar para ele o que os outros CEOs faziam, mas, né, obviamente estava muito ao par do que estava acontecendo no setor e não sei o que mais. Então era uma conversa interessante. A gente oferecia o analista para ter a conversa, para depois a gente poder fazer o nosso pitch para fazer o IPO. Certo? Então acho que a posição do analista talvez tivesse mais destaque lá, né? Uhum. O pessoal dava mais importância e acho que se investia mais, né? Uhum. E claro, o volume de negócios na bolsa, não sei o que mais, tal, justificava você ter um coverage mais amplo, talvez, do que se tenha no Brasil. Mas acho que não é uma questão de competência ou incompetência, é uma questão de investimento. Né? É uma questão, é a dimensão econômica da coisa. Entendi. Entendi. Minha última pergunta, Nick, é sobre a sua experiência atual como coach. Eu não sei se também posso dizer que você é um consultor estratégico, assim, mas como você é um consultor estratégico também, você faz coach e consultoria estratégica, como que a sua experiência de vida tem, obviamente, te ajudado, te subsidiado como coach? Não, sem dúvida, mas não sei se tanto a minha experiência de vida, per se, ou minha experiência como CEO, né? Então, já tive lá na trincheira, tenho, né, cicatriz de guerra, não sei o quê. Então, isso certamente ajuda no diálogo com os meus clientes CEOs da... Conta um pouco da sua empresa de coach. Não sei contar pouco. Mas basicamente, quando eu estava para sair da Brookfield, já tinha identificado o meu sucessor, estava no presidente do conselho, disse, o que eu vou fazer agora? E disse, não vou
abrir outra boutique de M&A, como alguns, né, vários colegas fizeram, não sei o quê. E o que eu tenho de diferente, fora essa experiência de investment banking? O que eu tinha era CEO de 3 startups, que era a empresa de leasing do Citi, a empresa a Brasilpar, que nós já falamos, e a Rio Bravo Securizadora, que quando comecei era eu e um analista e uma secretária. E depois da Brookfield, que é uma empresa listada, aberta, não sei o quê. Então eu tive nesse conjunto, sei lá, 14, 15 anos como CEO de 3 startups e de uma empresa listada. E, bom, não estou dizendo que isso é único, mas não é tão comum assim, deve ser relativamente raro. Então o que eu acho que eu posso oferecer é a minha experiência, mas eu não queria ser um simples palpiteiro. E aí não sabia como fazer, olhei vários cursos, já tinha feito aquele AMP em Harvard, não sei o quê, e não encontrei nada... Que era um curso para CEOs, né? Que é um curso para CEOs. Mas eu não tinha visto nada melhor do que aquilo depois, né? Quer dizer, eu fiz o AMP em 2000, sei lá o que, eu estou falando agora, nessa coisa era 2016. Aí não vi nada muito diferente ou melhor do que aquilo. E aí eu fui almoçar com um amigo meu empresário, e ele me perguntou, eu dei essa resposta, ele disse, então, lê aqui esse livro que eu acabo de ler, e que era o tal do Scaling Up pelo Van Harnisch, que foi um professor do MIT. E ele, então, disse que tinha escrito, né, melhor estilo brasileiro, assim, escreveu para o Van, eu quero aplicar isso na minha empresa, como é que eu faço? Aí o Van, eu não faço isso, mas eu ajudei a montar uma rede de coaches aí que fazem isso. Não tem ninguém no Brasil, não tem ninguém que fale português, mas tem um cara que fala espanhol no Canadá. Aí serve, meu amigo disse, não sei, mas obrigado, vou ver. Escreveu para o cara no Canadá, contratou o cara no Canadá para vir fazer um workshop de 3, 4 dias com ele e a equipe de liderança dele. Ele disse, lê aqui o livro, né, e vê se fala com o cara, e vai estar aqui, a gente janta um dia. Eu jantei, gostei, acabei passando um processo de certificação que levou 1 ano, que eu me disse, onde é que você foi, né, amarrar seu cavalo a essa altura da vida? Você sabe se tem segunda época? Se bombar, o que você vai fazer? Mas passei, mas não foi né, moleza, não. Tinha que ler muita coisa, fazer prova, né, online, depois no final uma prova oral com 2, né, inquisidores. E aí eu comecei e adoro isso, né, que eu estou fazendo, então estou em contato com empresas novas, estão querendo crescer, ajudando a crescer, utilizando essa metodologia do Scaling Up e agora também da Metronomics, que foi um desenvolvimento, e a minha própria experiência. E, enfim, o empresário, o meu cliente típico é um empresário de 40 anos, que já conseguiu chegar à empresa até um certo ponto, sabe que pode dar um passo maior, mas sabe que está faltando alguma coisa, não sabe bem o que é, está disposto a ouvir. Entendi. Fascinante, mais interessante do que ser CEO. Ser CEO. Quantos clientes você está hoje? Hoje estou com 7. 7 clientes. Entendi. Então tá bom. Eram essas as perguntas, Nico. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo bate-papo. Parabéns pela sua experiência, pela sua trajetória de vida e pela pessoa maravilhosa que você é, além de tudo isso. Nossa, que exagero. E tudo de bom para você também. Obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Nicholas Reed. Ele é um personagem único. Comentem, deixem suas impressões nas nossas redes sociais. Um grande abraço.